Seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Foi inaugurado hoje o novo edifício da EB1 da Praia em Lessa da Palmeira, depois de ter sofrido obras de remodelação integradas no projeto de ampliação e requalificação do Parque Escolar de Matosinhos. Um investimento total de 2 milhões de euros que irá servir 270 alunos. Um projeto com o cunho da arquiteta Ana Crista é assim a nova escola EB1 da Praia em Lessa da Palmeira. Um edifício novo e que tem ao dispor dos alunos 4 salas de aulas para a educação pré-escolar e 8 salas para o primeiro ciclo, para além de dispor também de várias instalações para o apoio das atividades educativas. Uma remodelação inserida no projeto de ampliação e requalificação do Parque Escolar. É uma inauguração que corresponde ao encerramento de um ciclo de renovação do Parque Escolar. São 26 escolas que foram construídas. Um reordenamento da rede escolar ao nível do primeiro ciclo do ensino básico e dos jardins de infância e também uma renovação dos espaços educativos já existentes que constituem, segundo o Executivo, uma das prioridades da autarquia desde 2005. Que, em jeito de balanço, o autarca de Matosinhos considera que a inauguração da EB1 da Praia é mais uma entre muito trabalho feito em 7 anos de mandato. Mas ontem tive o prazer também de assinar o protocolo que vai permitir a instalação aqui de uma empresa dedicada à investigação aeronáutica, bem como tive o prazer de comemorar o 4º ano da melhor loja do município, do melhor serviço ao cidadão. É um balanço excelente de 7 anos de mandato, cumpri e entendo que nós devemos, a partir disto, daquilo que conseguimos realizar, mobilizar energias para aquilo que falta fazer. Uma obra que teve um investimento total de 2 milhões de euros e que vai servir 270 alunos de Lessa da Palmeira. Um investimento em prol da educação e de melhores condições para os mais pequenos. 35 milhões por parte da autarquia, mais 56 milhões por parte da Administração Central, fora aquilo que todos os anos nós dedicamos ao esforço de levar boa educação às nossas crianças, uma vez que boa parte do orçamento da Câmara de Matosinhos é destinada à educação. Mais um equipamento escolar inaugurado em Matosinhos, inserido no programa de requalificação e ampliação do Parque Escolar que a autarquia tem vindo a implementar desde 2005. Guilherme Pinto falou hoje à margem da inauguração da escola em Lessa da Palmeira e assegurou que não irá debater-se com António Parada em eleições primárias dentro do partido. O presidente de Matosinhos justifica-se dizendo que já foi por 2 vezes eleito para a autarquia pela população e mostra-se disponível para um novo mandato. Recorde-se que António Parada, o presidente da Conselhia, garantiu que será ele mesmo o candidato à autarquia. Porque não faz sentido restringir um universo em que haverá uma diferença de 100, de 150 pessoas, para quem se quer dirigir a 120 mil eleitores, e sobretudo não faz sentido nenhum disputar umas primárias quando há um projeto que é este, tem-se vindo a ser implementado com sucesso, e há indicadores que dizem que é a única alternativa capaz para o Partido Socialista em eleições locais. O PS tem que decidir como entender, porque a decisão é do PS, obviamente. Avançamos agora com a atualidade regional. Termina esta semana o apagão nas 89 freguesias de Barcelos. Assim, a iluminação pública vai regressar mesmo depois das 2 da manhã, ao contrário do que acontece desde janeiro. Na altura, com o aumento do IVA de 6% para 23% na energia, a autarquia decidiu desligar toda a iluminação pública do concelho depois das 2 horas da manhã, exceto no perímetro urbano, de forma a poupar dinheiro. A medida não foi bem acolhida pelos autarcas locais nem pela população. Desta forma, até sábado, a iluminação vai regressar. Luís Filipe Menezes é já o candidato do PSD à Câmara do Porto, mas o atual autarca de Gaia não quer deixar por mãos alheias o município que governa há 15 anos e diz convicto que o seu sucessor será Marco António Costa. Menezes falou ontem à margem de um almoço da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa e esta não é a primeira vez que o autarca nomeia o seu ex-vice como o futuro presidente da autarquia gaiense. Quanto a Marco António Costa, atual secretário de Estado da Segurança Social, ainda não confirmou, mas também não desmentiu a candidatura a Vila Nova de Gaia.
Durante 3 dias, empresas nacionais e internacionais vão estar na FEUP First Job para contratar ou oferecer estágios a estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto. A iniciativa, que conta com mais de uma década, visa estreitar, a relação entre estudantes e empregadores. Apesar de não existirem dados sobre a empregabilidade destas feiras de emprego, os resultados são positivos. Este ano, a organização conta com 31 empresas nacionais e 9 empresas internacionais. O meu próximo convidado neste Jornal Regional lança na próxima sexta-feira o seu 14º livro. Arnaldo Silva, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Antes de mais, esta antologia poética é bilíngue, ou seja, está escrita em português e também em francês. Quer-nos explicar porquê? Sim, no caso Vertente está em português e francês, porque a ideia nasceu precisamente em França, mais propriamente em Courcouronnes ou Chanier, que são 2 regiões que pertencem ao Charente-Maritime, e eu estava de férias lá e surgiu a oportunidade em 2 cerimónias muito interessantes de eu ler um poema escrito em francês, que eu escrevo em francês, em espanhol, em inglês, alemão e italiano, tenho alguns poemas, e as pessoas gostaram muito, e dessa associação, que era uma chamada L'Amicale Les Deux Rives, as 2 margens, nasceu a ideia de se fazer esta antologia, que na altura foi apenas uma sugestão, uma ideia fugaz, mas que depois ganhou corpo e acabou neste livro, que eu acho que, enquanto objeto, pelo menos, acho que é lindíssimo. Este livro, que vai ser apresentado na próxima sexta-feira aqui em Portugal, tem muitos poemas dedicados ao amor, à paixão, ao sujeito poético amado, mas há também poemas, e não pude deixar de destacar esse poema, que é Esta Nova Raça, um poema, sobretudo, de intervenção. É impossível escrever sem denunciar o mundo em que vivemos? Digamos que nos meus vários livros de poesia há 3 temas que normalmente são abordados. Um é o amor, sem dúvida. O amor está sempre presente, ou deverá estar sempre presente na poesia em geral e na minha em particular. Há também sempre a afirmação do homem poeta na sociedade em que vive, e neste caso é uma crítica social, digamos, nem é bem ao país, nem à sociedade, mas ao homem em si, enquanto ator de um mundo que está, na minha opinião, decadente e que já vem a decair já há muito tempo e que nesta altura está mesmo numa encruzilhada grave. E depois há poemas de reflexão, que eu diria assim mais propriamente mais filosóficos, mais profundos, mais têm a ver com a vida e a religião, talvez em parte também, o divino, o infinito e o eterno. É difícil não fugir aos tempos de crise? É difícil não fugir. No entanto, esse poema, Esta Nova Raça, creio eu, não tenho aqui presente, mas creio eu que pertence a um livro, Fogos Ázimos, talvez, que foi publicado em 1992, portanto vão há 20 anos. Portanto, repare que muitas vezes eu digo que muitas vezes são premonitores os meus poemas, as minhas poesias são premonitoras, têm algo de premonição. A escrita diz que é eterna. Exatamente. E nessa altura já eu criticava, digamos, a pouca verticalidade do homem de então, da humanidade de então, da civilização que então vivíamos, que estamos em 1992 nessa altura. Partilha tudo aquilo que escreve, Arnaldo, ou guarda alguns poemas, alguma escrita para si? Não partilho tudo, não guardo nenhum poema para mim. Inclusive agora, por falar em partilhar, partilho no Facebook todas as quintas-feiras, foi um desafio que eu pus a mim mesmo, desde dezembro do ano passado. Tenho uma página, Arnaldo Silva Poesia, onde todas as quintas-feiras aparece ou uma poesia minha ou um excerto dos meus DVDs, que são 2 dos meus últimos livros, Bailados Vadios e Na Língua dos Lábios, que são livros absolutamente singulares e únicos em Portugal. Este é o 14º livro. Quando é que começou a escrever? Quando é que se interessou pela escrita? Começar a escrever, comecei muito cedo. Eu tinha muito jeito para escrever as chamadas redações na instrução primária, desde logo. Mais tarde no liceu, onde tive o privilégio de ter extraordinários professores. No caso do português foi o fantástico Oscar Lopes. A escrever propriamente poesia, lembro perfeitamente que os primeiros poemas estão assinados com 11 anos de idade. Foi aí que começou esta vocação. Depois tive um interregno grande. No entanto, a publicação, a edição, foi quando foi em 1990, 89, 90, que foi o primeiro livro, que eu pensei que seria o último. E que depois... O primeiro e último? Exato, o primeiro e último. Era apenas então porquê? Porque iria deixar
dito aos meus amigos mais íntimos e à minha família que eu um dia tinha escrito também poesia. Depois desse, apareceram mais 13. A vida às vezes é assim, está cheia de surpresas. E o próximo já está a ser preparado? Não, depois deste tenho que descansar até ao fim do ano. Depois pensarei no próximo ano, porque não me faltam ideias, também não faltam amigos meus que me sugerem ideias muito bonitas, projetos muito bonitos, mas a partir de janeiro terei que pensar de novo. Creio que, no entanto, apesar de estar cansado neste momento e de estar, de certa forma, preocupado com este livro, que vai ser ainda apresentado dia 13 em Coimbra, nas edições Minerva, em janeiro, dia 26, numa outra cidade de França. Era aí que eu queria ir, ou seja, vai apresentar a antologia também... Já foi apresentada no dia 13 de outubro, em Mas Chanier. vai voltar à França? Voltar em 26 de janeiro e em 16, 17 de março, no âmbito do Salon du Livre, que também este ano, por acaso, neste ano, no próximo, será também em Chanier de novo. Portanto, estarão vários escritores e poetas e eu tenho o privilégio, o gosto e a honra de estar entre eles e de representar Portugal e Matosinhos, na verdade. Estávamos agora a ver a imagem do livro, desta antologia. Como é que tem sido recebida em França a sua poesia? Surpreendentemente bem. Não tenho outra... Houve um jantar no âmbito do qual estava o Presidente da Câmara de Chanier, que é um senhor que é Javier de Roux, que é um homem muito interessante em todos os aspectos, falando em todos os aspectos. Toda a gente diz muito bem do livro, as pessoas gostam muito e ficam muito satisfeitas, muito agradadas pelo facto de estar em português e em francês. Portanto, são como essa cidade também é a sede desta ligação entre Portugal e França, que é ali da Riva, as duas margens, este livro também serve como elo de ligação entre França e Portugal, enquanto países, mas também enquanto povos, que no fundo têm tantas coisas afins que este livro é um elo de ligação perfeito, diria eu assim. Qual foi a maior dificuldade na passagem da poesia do verso em português para o verso em francês? A maior dificuldade foi ter encontrado uma tradutora que fosse capaz e, de facto, a Ana Cristina Gonçalves, que é tradutora, fez uma obra notável. Ela traduzia cinco poesias, entregava-me e eu recompunha a poesia em francês, perguntava-lhe se podia ser assim e aos poucos fomos construindo uma tradução para francês que eu acho que é muito feliz, sinceramente. Muito bonita. Na sexta-feira, o que é que vai acontecer em Matosinhos? Na sexta-feira... Convém dizer também que o Armando nasce no Porto. O Arnaldo, peço desculpa, nasce no Porto, mas é acolhido em Matosinhos e sente a cidade de Matosinhos como a sua cidade. Sim, como também a minha cidade. Adotiva. Porque eu gosto, exatamente, porque eu continuo a ser, nasci no Porto e tenho todo o orgulho de ser portuense. Depois vim para Matosinhos, onde fui campeão nacional por eleições de voleibol por 5 vezes, 3 taças de Portugal e todo o resto, muitas outras coisas que me ligaram e fizeram de mim o homem que sou. Matosinhos ajudou-me muito na minha vida e é lá que eu tenho um grande núcleo de amigos, como no Porto também tenho, obviamente. Na próxima sexta-feira, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai estar presente a senhora cônsul de França no Porto, ou far-se-á representar, se porventura à última hora não puder. A Aliança Française vai estar presente, vão ser lidos poemas em francês, julgo que 2, à escolha da dizedora, digamos assim, da dizeuse. Eu também intervirei. O prefaciador, que é o Dr. José Machado Lopes, que fez um prefácio absolutamente notável, é uma obra de arte, e eu até lhe disse, se não houvesse livro para o teu prefácio, teria que ser inventado um para que o teu prefácio fosse publicado, e que tem sido um amigo incansável e incondicional. Além disso, um dos poemas meus, penso que comparam mesmo aos trovadores sim, exatamente. Um dos meus poemas, que se eu fosse dono do tempo, que é um dos poemas que tem dado mais, que as pessoas gostam mais, foi musicado por um grande amigo meu, Manuel Rocha, e será tocado e cantado, acompanhado de sua mulher Regina, nessa mesma noite. Portanto, a noite é promissora, bonita, elegante e toda a gente está convidada. E espero que o salão vai estar cheio, de certeza absoluta. Uma noite de festas. E mais, vinho foi patrocinado esta noite por Favaios, portanto, vinho do Porto, champanhe, moscatel, tudo isso tenho ao dispor de todos aqueles que lá estiverem presentes para acabarmos com um Porto de Honra em sintonia com aquilo que se vai passar.
Uma noite de festa, como ia eu a dizer há pouco, com certeza, Arnaldo, até uma próxima oportunidade. A antologia poética, então, de Arnaldo Silva, a ser apresentada na próxima sexta-feira. O Parque Biológico de Gaia tem agora mais 7 hectares, uma ampliação essencial para o espaço que pretende ser um dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. São mais 7 hectares a juntar aos 35, o que faz um total de 42 hectares. Uma ampliação que está inserida no projeto Sequestro de Carbono e que tem como objetivo que o Parque Biológico de Gaia fique com 58 hectares até ao final de 2013. Nós lançamos em 2008 uma campanha de apelo à colaboração de empresas, de pessoas, para adquirir terrenos com 2 objetivos: ampliar o Parque Biológico e, simultaneamente, plantar floresta para sequestro, para fixação de carbono. A campanha, enfim, correu, foi sangariando alguma quantia, e este ano foi possível fazer uma primeira compra de perto de 7 hectares de terreno. A meta de 58 hectares depende de haver condições financeiras para adquirir e, obviamente, haver vontade dos proprietários para vender, e isso há. Esta é mais uma aposta no aumento da ocupação dos espaços verdes e em políticas ambientais no concelho de Gaia. O aumento do parque em 20% reafirma a importância do equipamento como um dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. Parece no contexto de um grande objetivo que foi chegar numa década a uma ocupação de espaços verdes per capita em Gaia que tivesse o nível do norte da Europa. Este alargamento de 7 hectares, mais 20% do Parque Biológico, é mais um passo para chegarmos aos 50 e tal hectares. Estamos com 35, agora mais 7, 42 hectares no Parque Biológico, o que o consolida como o parque urbano com este tipo de características, porventura mais importante e mais significativo da própria Península Ibérica. Associado também a uma política de educação ambiental e a uma de prestação de serviço um pouco por todo o país. Com esta ampliação, espera-se que em breve se possam abrir as portas aos visitantes nos primeiros sábados de cada mês, através de visitas guiadas para que estes possam ver os novos terrenos da ampliação e também um percurso utilizado pelas tropas durante a segunda invasão francesa. E, portanto, permitir que estes sejam também usados para visita, até utilizando este percurso que nós estamos a utilizar, que é tal caminho medieval localmente conhecido por Estrada de Viseu, e que dá também um toque histórico ao passeio. O Parque Biológico de Gaia recebe anualmente 100 mil visitantes. Para os próximos dias espera-se o lançamento da primeira pedra do Parque da Ponte Maria Pia, que será o novo espaço verde de Gaia. Como é habitual, à quarta-feira tenho comigo Elísio Pinto para o comentário deste Jornal Regional. Olá, Elísio, bem-vindo. A revisão da Comissão Europeia para Portugal traça um cenário de retração de 1% para 2013 na economia portuguesa, uma taxa de desemprego com valores históricos e acima dos 16%, mas também a retoma a partir do segundo trimestre de 2013. Uma retoma que se espera lenta e em que setores é que será? Bem, muito boa tarde. Isto é um problema que realmente nos afeta e continua a marcar pela negativa a nossa vida coletiva. E isto deve-nos merecer uma enorme preocupação, uma enorme reflexão de todos os partidos políticos, da esquerda à direita, para que efetivamente nós possamos encontrar, mas também, e não só dentro do nosso próprio país, mas também dentro da própria comunidade europeia, tendo em conta esta globalização que nós hoje estamos inseridos. E a economia europeia tem que tomar alguns cuidados, algumas preocupações, no sentido de defender a sua própria economia, tendo em conta outras economias que estão e de que forma a fazer alguma frente, direi, à própria economia da Europa. Portanto, isto é um motivo de grandes preocupações, porque, infelizmente, nós estamos a passar um momento muito difícil, é preciso dizê-lo, muito difícil, em que nós portugueses estamos a sentir como ninguém no nosso corpo, na nossa pele, e por isso era importante que, dentro da brevidade possível, pudéssemos dar um sinal de alívio a todos os nossos portugueses.
Sendo certo que o ano de 2013 não vejo grandes oportunidades, apesar de haver aqui um momento que a partir do segundo trimestre possamos efetivamente começar a aliviar qualquer coisa. Quando se fala em retome, pelo menos há uma esperança, há uma coisa que é, ou pelo menos as pessoas associam logo a um certo sair da crise. É verdade, e é importante que haja esperança, aliás eu tenho dito, e é importante que nós portugueses não possamos continuar a sonhar. E para continuar a sonhar é preciso alimentar esses sonhos. E, portanto, nós temos que ser competitivos, temos que ser determinados, temos que ter coragem para que, efetivamente, nós possamos dar um sinal de tal dita esperança ao próprio país e ao povo português. Bruxelas teme ainda que a consolidação pelo lado da receita possa afetar as metas do déficit em Portugal, ou seja, de facto, o aumento de impostos não é o garante do aumento na receita, uma vez que mais pessoas podem passar pela situação de desemprego. Se tal vier a acontecer no próximo ano, qual é o plano B ou qual será o plano B que o Governo tem que ter na carteira? Eu penso que nem há plano B nem há plano C. O plano B é mais austeridade. O plano C continua a ser mais austeridade. E o que é certo é uma coisa. Todos nós temos a verdadeira percepção de que este povo está a sofrer muito. E de que forma? Portanto, o que já é o ano importante... passado se falava que a austeridade estava no seu limite máximo. Exatamente, e continuamos. Portanto, é falta de confiança que os portugueses também começam a ter no sentido de não serem solidários com estas próprias medidas. Sendo certo que é preciso haver um investimento no mercado para que a economia possa dar sinais de abertura para que essa percentagem, este flagelo que nos afeta a todos, que é o desemprego, que é o maior flagelo que nós temos, possa efetivamente diminuir. Mas só com medidas de incentivo às pequenas e médias empresas para que efetivamente a economia possa sobreviver a este descalabro que nos está a acontecer. As previsões valem o que valem, mas a União Europeia prevê um crescimento para 2014 na ordem dos 0,8, ou seja, foi revisto em baixa o crescimento de Portugal para 2014. As previsões do Governo esperam um crescimento de 1,2% em 2014. Será possível crescer acima do 1% daqui 2 a 1 ano e meio? Eu tenho algumas dúvidas, tendo em conta que a oferta é superior à própria procura. E algumas medidas que efetivamente este Governo tem colocado em prática são muito limitadas. Há uma falta de acreditar que é preocupante. E nesse contexto, portanto, o próprio mercado não é reativo, não acredita, pondo em causa essas tais medidas que, por vezes, não causam o efeito esperado de que o próprio Governo tinha em vista. Falamos agora no nosso segundo tema sobre o Natal, que, embora ainda falte algum tempo, já se aproxima. Segundo o observador 7LM, os portugueses tencionam gastar, em média, 126 euros em prendas este Natal, ou seja, menos 66 euros que em 2011. É uma queda de 35% face ao ano anterior, e isto revela o quê? Cautela, pouco poder de compra. Isto é uma bola de ping-pong. Portanto, as faltas de medida de dinamização, de clarificação da própria economia, leva a essas preocupações da própria população também. Há algumas reservas, no sentido de recearem o futuro, e por isso não estão tão motivadas, direi, para adquirir um conjunto de equipamentos ou outros para que efetivamente possa pôr o próprio mercado, o próprio comércio entre si a mexer. Portanto, tudo isto é uma bola de neve. E nesse contexto é importante que no próprio Natal o comércio em si, que era porventura a salvação quase do ano para muitos comerciantes, eu vejo com alguma preocupação. E nessa preocupação, obviamente, que está os poucos recursos que efetivamente os portugueses têm. Nós não nos podemos esquecer da perda do próprio subsídio, quer de férias, quer do 14º mês, que é o Natal. Portanto, os funcionários públicos foram muito afetados. Há um poder de compra que ele é real.
Independentemente de haver aquela preocupação em que as pessoas tentam poupar mais, tendo em conta o dia de amanhã. Mesmo assim, há uma perda clara do poder de compra. Claro, obviamente, isso é notório e nesse caminho de perda de compra, de poder de compra, os portugueses também têm algum anseio e algumas preocupações no sentido de defenderem o seu dia de amanhã. Os comerciantes aqui serão, ou poderão ser, Elísio, os principais lesados com este gastar menos nesta quadra? Eu chego à conclusão que estas próprias medidas de austeridade levam precisamente a criar maior poupança pela preocupação gerada na própria comunidade. E é isso que neste momento também assusta não só a parte comercial, mas também os próprios compradores, que neste momento são uma percentagem fundamental e importante até para a própria sobrevivência do próprio comércio local. De resto, esta estatística mostra também que são os portugueses que vivem na região norte aqueles que vão cortar mais na despesa, gastar menos. Quer dizer que esta é das regiões mais, ou se não a região mais afetada? Pois são as tais equações e fatores que realmente não escondem nada. É verdade, esta região, a região norte, tem sido muito afetada, onde há o maior desemprego e maiores preocupações. Portanto, mas o importante é que importa também deixar uma mensagem, uma vez que estamos próximo a esta época natalícia, uma mensagem de esperança, que possamos continuar a construir os nossos sonhos e que não deve ser proibido sonhar, mas que também temos que alimentar esses próprios sonhos. E acho que o povo português tem essa determinação e essa capacidade para, de um momento para o outro, saber dar a volta por cima e encontrar soluções independentemente das dificuldades que efetivamente nós estamos a viver. Quando é que, ou como é que um governo pode, depois destes tempos e depois desta retração também dentro do Natal, mas não só, no consumo em geral, como é que um governo passa maior confiança para os consumidores daqui para a frente? A confiança que um governo passa para o povo português, neste caso em particular, são as suas medidas. Se as medidas que efetivamente... Confiança no consumo e para consumir. Pois, mas as medidas que solicita aos portugueses, se resultarem, se derem efeito, a tal luz ao fundo do túnel, eu penso que começa a haver aqui uma credibilidade nestas políticas e começa também a haver menos receio de que efetivamente o futuro, o amanhã, não será tão negro, mas sim com uma esperança, direi, de cor de verde, para que efetivamente nós possamos acreditar no nosso país. Isso é importante. E nós, eu penso que não sei, eu acho que toda a comunidade, isto é um problema coletivo. E esperamos que efetivamente quer o mercado, quer os comerciantes, quer os industriais, quer a população mais jovem, espera que efetivamente haja um sinal de esperança para que todos nós possamos desenvolver e começar a construir um país diferente, assente em políticas que realmente credibilizem o próprio país. Não viver acima das nossas possibilidades, mas viver sim dentro das nossas possibilidades. O Natal de muitos, pelos vistos, pelo menos este ano, à semelhança do ano passado, já será diferente. É verdade. E o Natal, que é onde se apregoa mais à família, aos valores e aos princípios da família, preocupa-nos principalmente aqueles que têm algumas responsabilidades, quer públicas, quer políticas, quer outras também, mas todos nós, neste momento de grande dificuldades, somos também um povo muito solidário, amável e que saberemos certamente responder aos anseios e às dificuldades de alguma população. Elísio, obrigada pelo seu comentário. Até de hoje, 8 dias. E agora as previsões do tempo para amanhã. Chuva em geral para todo o território, com períodos fortes na região centro e sul também de Portugal continental. Quanto às máximas, Porto e Lisboa chegam até aos 17 graus. Faro vai contar com uma máxima de 18 graus. São estas então as previsões do Instituto de Meteorologia para quinta-feira. A informação regressa à RGS TV mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.